Mais uma vez, quero desejar um feliz sábado a todos os nossos internautas, aqueles que nos assistem todas as sextas-feiras. Nós temos tido um encontro especial com os nossos amigos através das plataformas do Facebook, do Instagram e do YouTube. Nesta plataforma de ACTV, queremos desejar um feliz sábado e que a paz do Senhor esteja com todos aqueles que estão neste momento a assistir-nos nas suas casas, nos seus locais onde estão. Outros até podem estar a viajar, mas que a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês. Hoje teremos também o mesmo tema, um tema interessante e muito sugestivo, que é o Cordeiro degolado. Na continuidade dos nossos temas do Mistério Revelado, o tema principal desta tarde, desta noite, vai ser o Cordeiro degolado. Sem perca de tempo, vamos pedir aos nossos irmãos Fem Faith, um grupo que canta música gospel, que é do Zimbábue, vem do Zimbábue, neste caso em Harar. Eles vão nos apresentar um número musical. Desde já, a vossa atenção a este grupo. Sizophepha kanjani kulezi ziphepho? Sizophola kanjani kula manxeba abhibhidlayo? Nguwe Nkosi isimakade isiphephelo sethu. Wena ulidwalela yethu. Sizwe Nkosi usisize. Sizwe Nkosi usisize. Shall obey my will. Peace, 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 peace. Yes, you should just claim peace, peace, peace still. You better trust and obey. Just believe God is in control. Yes, sir. He says the peace, 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 peace still. Nkosi sengathi ungavuka usisindise thina ngokumangu wena somandla ona kukusisiza uyathandela umoya tholanya uyalalela umoya tholanya uthina When I tulanya uthumasize ngona Yesu ungasizile sithola kanzima yethule imithwalo empilweni zethu sidlenge ngengumi somandla kayihambeki indlela imnyama okomgodo ngolamkhawulo
awukufa khona kufihliza santando komuntu imithaya bhuqe ibhuquza santando phezu kwethu inkengane layo idla ubhedu iminyaka iselemana amadolonki intolo amandla kithi du onkosi soba yini thina soba yini thina sizosila kanjani kulezi ziqomazi sizophepha kanjani na kula malanga sizophola kanjani kula manxeba abhibhidla sisize Nkosi sisize Nkosi Through it all, yes, the winds. Jesus just says peace. Understand his word stands true. Oh yes, he says peace. Vamos passar então a dar palavra ao pastor. Para aqueles que estão a começar a entrar, que entraram há pouco tempo neste programa de ACTV, através das plataformas de Facebook e de YouTube e do Instagram, vou aproveitar a apresentar o pastor Samuel Mugadue, é nosso apresentador, é nosso palestrante, queria dizer, habitual, e tem nos ajudado na compreensão da palavra de Deus através desse mistério revelado. E desde já quero vos apresentar, ele é um homem de Deus que tem nos ajudado muitas das vezes a transmitir e a nos explicar os mistérios que são mais difíceis de compreensão nas Sagradas Escrituras, e ele através do Espírito Santo e os estudos que ele tem feito, tem nos ajudado a compreender esses mistérios. Desde já, quero então deixar a palavra ao pastor Mugadue para apresentar este tema. Bom dia, colega e amigo. Mais uma vez estamos de regresso ao mosaico do Apocalipse, onde continuamos a estudar esse livro tão importante para a nossa vida, que traz-nos lições, principalmente verdades presentes para o fim do tempo. E para o dia de hoje, nesse nosso estudo, nós intitulamos o Cordeiro que foi degolado antes da fundação do mundo. Antes de avançarmos, vamos orar. Querido Santo Pai, que está nos céus, te agradecemos por mais uma oportunidade que nos dá de desfolharmos o livro de Apocalipse, nessa altura em que vamos falar do Cordeiro degolado antes da fundação do mundo. Senhor, nos abençoe e abençoe todo aquele que acompanha e gosta do estudo do livro do Apocalipse. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu estava a dizer, o nosso tema para esse estudo é o Cordeiro que foi degolado antes da criação do mundo. Então, nosso texto-chave vai ser Apocalipse capítulo 5, versículo 6. No Apocalipse 5, 6, temos as seguintes palavras: disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Este é o verso de abertura do nosso estudo, que é acerca do Cordeiro que foi degolado antes da criação do mundo. Então, este Cordeiro aparece neste livro referenciado pelo menos 27 vezes, indicando Cristo como o Cordeiro. É o título mais usado no livro do Apocalipse, ou o nome mais usado no livro do Apocalipse,
o Cordeiro de Deus, ou o Cordeiro degolado, que seria assim a saída dos problemas da humanidade, ou solução, ou salvação da humanidade. Esse Cordeiro, se lermos também Apocalipse 13, verso 8, vamos encontrar que foi degolado antes da criação ou antes da fundação do nosso planeta. Quando nosso Criador projetou a existência da raça humana, houve uma necessidade de se planear para ver como é que essa raça se conteria, viveria, quais são as situações que iriam impedir o avanço da vida, em caso de haver problemas, como é que podiam ser ultrapassados. Então houve um conselho no céu em que até alguns anjos como Gabriel se viram voluntários para ver se podiam vir e morrer pela humanidade. E Deus colocaria Adão e Eva num jardim onde haveria também outras criaturas, em particular a criatura mais astuta, que é a serpente. Deus não retira à volta do homem aquilo que pode ser barreira, que podem ser imprevistos, mas o homem tem que ser vencedor, que está feito à imagem de Deus. Deus previu que no jardim do Éden o homem podia enfrentar situações que seriam trazidas pela serpente a mais astuta que estaria no jardim. E logo, nessa voluntariedade, Cristo viu que o único sujeito, única criatura que podia enfrentar a serpente ou Lúcifer, podia ser ele mesmo. Então, depois de ver o homem a entrar em crise, Cristo se entregou e morreu antes da fundação do mundo, antes da criação do nosso planeta. Por isso, os sofrimentos de Cristo ou a sua morte não são uma vítima de circunstâncias que aconteceram por acaso. Muitas vezes as pessoas até apontam que Judas Iscariote é culpado, mas é verdade que acabou sendo culpado, mas mesmo se ele não tivesse existido, mesmo se ele não tivesse entrado na cena da morte do Filho de Deus, Jesus sempre morreria, porque já tinha morrido antes da criação do mundo. Essa sua entrega era a saída, era a solução de vários sacrifícios que eram feitos durante quase um período de 4.000 anos. Quando Adão e Eva pecaram, Deus criou uma solução: usar as vestes, a pele de animal degolado para substituir esse homem. E conforme o Apocalipse 13, versículo 8, um cordeiro envolvido foi morto. E depois nós vimos que a família humana tinha que ter muita atenção com a morte de um cordeiro, porque depois deles pecarem, viram um cordeiro a ser morto. Então esta atenção, esse envolvimento, essa morte de cordeiro iria culminar com a morte de Cristo. Nós temos um exemplo muito vivo em Gênesis capítulo 22, versículo 7, que também com tempo, com atenção, você pode ler Gênesis 22, versículos 7 e 8, vai ver aí a menção do Monte Moriá, onde o Abraão teria levado o seu filho único para esse lugar, para ser degolado, para ser sacrificado. E o jovem, muito preocupado, quando chegou no local, onde perguntou ao pai: onde está o cordeiro, onde está o animal que vai ser sacrificado? E o pai disse: meu filho, Deus proverá. Na altura, quando chegou a hora que devia ser degolado, Abraão se posicionou para poderem, na verdade, tirar a vida do seu único filho, que
estava a morrer no lugar do cordeiro. E Deus providenciou imediatamente um cordeiro que morreu. Por isso, na Palestina, nós temos a Palestina como um centro, a montanha Moriá, que iria ser usado por 4.000 anos, vários cordeiros ou vários animais a serem degolados. Esse monte, essa montanha, seria substituído por monte Gólgota, onde morreria o cordeiro que iria substituir todos os cordeiros que há 4.000 anos vinham morrendo. Enquanto estava a morrer aqui o cordeiro, Cristo, no monte Gólgota, em substituição de vários cordeiros que eram degolados antes. Então, havia presença de muita gente que entendia as Escrituras, com muito conhecimento das Escrituras, que infelizmente testemunhou, sem entender, o fim das cerimônias de vários animais que morriam no lugar do homem. Enquanto moria o Nosso Senhor, aqui em Gólgota, estava a substituir várias cerimônias de 4.000 anos. Então ele morreu, substituiu, mas essa morte já tinha sido simbolizada há 4.000 anos antes da criação do nosso planeta, antes da criação da raça humana. Por isso em João 1:29, João viu no início do ministério de Cristo um cordeiro que ele chamou Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, em João 1:29. Depois, em Isaías 53, versículo 5 a 7, nós vimos aqui esse cordeiro a ser apresentado, esse Cristo a ser apresentado em tanta dificuldade, sofrimento na cruz, até a sua morte, sem ter transgredido nenhuma coisa. Então ele estava morrendo, substituindo vários cordeiros que há 4.000 anos morreram. Isso é para indicar a importância da raça humana, a importância do homem como imagem de Deus, que levaria vários animais a morrer, e que agora o próprio Cristo devia morrer no homem, dada a sua importância como imagem de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 9, ainda no verso 22, porque nós indicamos na primeira lição de Apocalipse que iríamos trabalhar com vários livros, porque o livro de Apocalipse é um mosaico onde nós temos confluência de vários livros a explicarem o que o Apocalipse apresenta como acontecimento do fim do tempo. Por isso, Hebreus 9:22, se formos a ler, nós vamos encontrar o sangue, o derramamento de sangue como o centro, o sangue como um meio para a solução de um problema, o sangue como um meio para resolver uma situação, o sangue como um meio para a remissão, o sangue como um meio para salvar. Por isso era sangue usado para libertar, para salvar os homens que pecavam cada dia. O santuário terrestre em Israel era usado, quer no lugar santo, quer no lugar santíssimo. Os bodes eram usados, quer expiatório, quer o bode emissário ou bode Azazel, a representar a salvação quando os homens pecavam. E o santuário terrestre era a cópia do santuário celestial, onde o Nosso Senhor, que morreu aqui antes da fundação do mundo, iria ficar no lugar para nos salvar. O sangue, como Hebreus 9:22, é a saída para os problemas da humanidade. Por isso mesmo o movimento de guerrilha até fazem golpe de Estado. Os movimentos mesmo, os governos derramam sangue, justificam isso para libertar os seus povos. Então, Cristo derramou o sangue para a salvação da humanidade. Uma morte voluntária, mas uma morte que iria substituir todas as mortes que aconteciam antes dos 4.000 anos, ou durante 4.000 anos. Então ele carregou os pecados da humanidade, como Isaías diz, 53, para nos salvar. Esta é uma oferta
gratuita, que o homem não paga, apenas aceita a Cristo como saída, faz uma escolha e depois Cristo já pagou o preço, já morreu por nós, a remissão dos pecados. Aqui também entra, às vezes, um elemento que um escritor inglês, João Calvino, um protestante, chegou mesmo a dizer que todas as situações estão predestinadas. Há predestinação para a vida. Chegou o João Calvino a dizer: se a pessoa sofre, se a pessoa não estuda, se a pessoa divorcia, se a pessoa morre pobre, se a pessoa chega a ser rico, então estava predestinada. Mas enquanto ele está a falar de predestinação, na verdade, a predestinação é que Deus predestinou todo o homem para a salvação. Não predestinou para sofrimento, não predestinou para morte, predestinou toda a gente para a salvação. O homem tem escolha. Nesse homem chamado Jesus, que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Então você precisa uma escolha desse Jesus. Quando você escolhe esse Jesus, que morreu para beneficiar toda a humanidade, por um único sacrifício a substituir vários sacrifícios, então você é remido, você é justificado e tudo que foi fica esquecido, fica ultrapassado, passa a ser considerado santo na hora e você passa a participar da natureza divina, porque o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário. Não há outra morte comparada com esta, não há nenhuma punição que um homem pode ter igualada com a cruz do Calvário, que acabou se efetivando quando na verdade este Salvador simbolicamente morreu antes da fundação do mundo. Nesta morte, aqui no Monte Gólgota, houve presença de toda a raça humana. Mesmo a África ficou representada por um homem da Tunísia que ajudou a carregar a cruz de Jesus, e os seres humanos intelectuais, aprendentes ou conhecedores da palavra de Deus, testemunharam mesmo sem saberem que este era o último sacrifício para a raça humana. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos que o Senhor Jesus, naquela reunião divina, se entregou para morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele, quem crê neste amor, é salvo, não é condenado. Mas quem não crê, no João 3,18, já está condenado, porque essa morte é a morte substituinte, que é a única saída para nos salvar. Por isso, João 3,16 é uma passagem fundamental das Escrituras Sagradas, que indica a salvação restrita de crente que aceita Jesus como o seu Salvador pessoal. O Apocalipse 22, versículo 17, que é o livro que está nos ajudar, diz ainda que aquele que aceita a esta morte, aquele que aceita a este Salvador que se entregou na cruz, recebe livremente a água da vida, que é a água da salvação, aquela água que jorava na cruz, enquanto no corpo de Cristo, com sangue acompanhante, que já tinha sido simbolizado antes da fundação do mundo. Um pouco recuando no background bíblico, nós podemos encontrar em Apocalipse 22, versículo 27 ainda, a indicar que este livro indica ou aponta para esse Cordeiro que é a vida eterna, esse Cordeiro que morreria por nós, um Cordeiro que se entregou para morrer por nós. Então, Apocalipse 22, versículo 27, que passamos aqui, ou seja, Apocalipse 21, 27, não 22, 21, 27, no 27 ele diz
e então não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, como eu estava a dizer, é o Apocalipse 21, 27, não, 22, onde temos a vida do Cordeiro e que todos aqueles que se preparam para entrar na pátria celestial, na Canaã celestial, são aqueles que terão aceito ou aceitado a morte do Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. O plano antes do homem existir foi feito antes da fundação do nosso planeta. E depois vários cordeiros, vários animais foram morrer durante 4.000 anos. E no fim dos 4.000 anos, o cordeiro substituinte, que é o Senhor, Salvador e o Criador, morreria em nosso lugar. Por isso, esse livro de Apocalipse é um livro especial. À medida que nós vamos caminhando no estudo disso, você vai aprofundando o seu conhecimento nesse livro que trata do Cordeiro, desse Salvador, um livro tão especial. Não é um livro apenas acerca da vida, é um livro que aponta da dor e da vida. Um livro que aponta o Cordeiro, o dono ou a vida eterna. Aquele que crê nesse Cordeiro tem a vida eterna. Mas quem não crê nesse Cordeiro, que se entregou antes da sua existência, ele não tem a vida eterna. Por isso, no Apocalipse também, capítulo 3, verso 5, vai encontrar que os nossos nomes também podem ser apagados se nós aceitarmos a esse Cordeiro depois de abandonado. Podem, os livros já estão escritos, serem apagados. Quem o faz é o mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado, o Cordeiro que morreu antes da criação do mundo. No mesmo Apocalipse 3, verso 5, só o vencedor, que é o tema central do livro do Apocalipse, só aquele que vence, este vai manter o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Portanto, aqui neste tema, que é o Cordeiro que morreu antes da criação do mundo, nós estamos a apresentar para você um Salvador, uma personalidade divina, porque nós temos a Trindade, temos três personalidades divinas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nessas três personalidades divinas, a segunda personalidade ou pessoa da divindade, que é Cristo, é o tal Cordeiro que, enquanto o encontro teve lugar no céu, este se voluntariou, ficou a pessoa da divindade a se responsabilizar pela vida, pela raça humana, e projetou a existência do homem, e planeou, viu as consequências como o homem ia atravessar, criou o homem à sua imagem e semelhança e pôs todas as condições necessárias, tendo visto que o homem enfrentaria situações, porque outras criaturas como a serpente, como Lúcifer, traria problema. Ele morreu antes da fundação do mundo, mas depois trouxe um antídoto, um medicamento, que é a sua morte, que é o seu sangue, para redimir o homem. Então nós pertencemos a ele pela criação e pertencemos a ele pela redenção. Logo temos um caminho aberto, uma escolha livre para você estar nas mãos de um Deus protetor, um Deus para sempre. Então esta era a nossa lição sobre o Cordeiro que tira pecado do mundo. Um Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. E eu sei que você poderá ter perguntas: como é que morreu antes da fundação do mundo? Ele fez um plano, projetou, viu situações. Quando um pai, uma mãe estão projetados para ter um bebê, eles devem ter um plano adiantado para ver como é que a criança vai ser cuidada, quais são as condições, como vai ser educada, onde vai morar antes de trazer a criatura. Deus, tendo projetado, viu que haveria uma situação que seria da morte, mas também planeou como tirar o homem desta morte. Então temos Cristo o Criador, o Redentor,
que nos remiu dos nossos pecados através do seu sangue. Esse sangue substitui sangue de vários animais que morriam antes dele. Por isso, no dia da sua morte, o homem, o sacerdote, queria degolar um animal, sua mão ficou presa, o animal arrebentou a corda, porque era o final dos 4.000 anos, ao final das cerimônias, dos animais que morriam, que não podiam substituir a vida humana. Que Deus te abençoe, te ajude a compreender este sacrifício, este plano feito há mais de 4.000 anos atrás, que viria a se efetivar no nosso tempo para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado pela maneira como o pastor tem nos explicado esses temas tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Espero que aí em casa vocês tenham percebido e que tenham tido um vislumbre daquilo que é realmente os mistérios sagrados, que são justamente para nós o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual e a nossa preparação para a salvação. Quero incentivar os irmãos, aqueles que nos assistem, a convidar os outros, a mandar mensagens, passando através do Facebook, através do YouTube e também por Instagram. Bastando acessar a nossa página ACTV online e poderão nos encontrar e juntos podermos aprender sobre aquilo que são os segredos e os mistérios que o Senhor deixou ao seu povo para que nos ajudassem a compreender o tempo e os tempos que iremos passar. O próximo tema, na próxima semana, estaremos de volta cá, mas com um tema também muito sugestivo, que é o contentor apocalíptico. Nessa altura, quero desejar-vos uma continuação de uma boa tarde, de uma boa noite, e que as horas santas do sábado sejam passadas na companhia do Santo Espírito e que o Senhor vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.